Estamos ao vivo com Bate-Papo FGV, que recebe especialistas da Fundação Getúlio Vargas para debater assuntos da atualidade. Hoje vamos conversar sobre um tema que é uma das maiores preocupações em saúde do país. A Organização Mundial de Saúde alerta que a obesidade infantil e juvenil aumentou 40 vezes em 10 anos. Vamos falar sobre o cenário e a prevenção desse problema, que hoje atinge 124 milhões de crianças e adolescentes, número que é equivalente a quase toda a população do México. Para isso, convidamos o professor Eduardo Bittencourt Andrada, da Escola Brasileira de Administração Pública e Empresas da FGV. Ele coordenou a pesquisa Hábitos Alimentares de Crianças e Adolescentes em Cantinas de Escolas Privadas no Brasil, que apresenta um cenário preocupante sobre como anda a alimentação dos jovens no país. Vocês podem participar enviando perguntas ao longo do programa. Professor, obrigada pela presença. Obrigado, Mariana. Na pesquisa de hábitos alimentares, foram analisados 19 mil alunos em cantinas de 97 escolas de 25 cidades brasileiras. O resultado é preocupante. 2 em cada 3 produtos oferecidos e consumidos nas cantinas têm baixo valor nutricional, como pão de queijo, refrigerante e biscoito, que são os alimentos mais consumidos. Os saudáveis, como sucos e frutas, por exemplo, não chegam nem a 10% do consumo. Professor, quais os caminhos para reverter esse quadro alarmante revelado pela pesquisa? Eu acho, como bem colocaste, há um percentual bastante significativo do que é consumido de baixo valor nutricional e também do que é oferecido de baixo valor nutricional nessas cantinas. Então, é uma combinação aí de oferta e demanda. Como as cantinas vivem uma situação de quase monopólio, a criança, quando chega na escola, ou ela trouxe o lanche de casa, ou ela come na cantina, ou ela não come. Muitas das escolas essa é a realidade. Então, o que é oferecido nas cantinas faz uma diferença enorme, né? Aí a gente pode falar de 3 atores que fazem uma diferença bastante significativa. De um lado é a relação escola-cantina. O que a escola demanda da cantina? No final das contas, a escola tem as cantinas em geral são terceirizadas, muitas delas são terceirizadas, né? E a escola também pode determinar o que é o que não é oferecido nessas cantinas, ou pode estabelecer isso em contratos. Então, a relação da escola com a cantina e a missão da escola e o que ela pretende relativo à educação alimentar das crianças é fundamental. Esse é o primeiro ator. O segundo ator são os pais. Então, não adianta também colocar a culpa na cantina ou na escola por essa situação, porque afinal das contas, se os pais não se preocupam, e a gente vê algumas situações em que isso é claramente também verdade, não há uma preocupação de educação alimentar por parte dos pais, e a escola, por seu lado, também não reage não reage a uma pressão que poderia existir e não existe. Um terceiro ator é o próprio governo. Então, existem municípios e estados em que estabelecem regras ou leis das cantinas, né, ou normas municipais ou estaduais, do que pode e que não pode ser oferecido nas cantinas das escolas. Os estados variam bastante relativo a essas leis, ou os municípios até, e também na cobrança dessas leis. Há também propostas e projetos de lei a nível federal, que podem estabelecer das regras para todo o país, e que se essas regras forem implementadas, poderiam fazer uma diferença significativa. Mas, mais uma vez, também não adianta só culpar o governo por não ter as leis, porque se o governo estabelecer leis, mesmo que elas sejam bem restritivas do que pode e o que não pode ser consumido nas cantinas, tirando o que não é saudável ou reduzindo significativamente o que não é saudável, se não houver uma preocupação da sociedade com relação a isso, vai ficar aquela letra morta, mais uma vez, que a gente vê em diversos outros setores de atividade. Então, acho que essa combinação aí para reverter essa situação, e parte dessa reversão significa oferecer produtos mais saudáveis que seriam consumidos, é uma combinação desses 3 atores. De um lado, a escola, a cantina, o ambiente escolar, do outro, os pais, e o terceiro, o próprio governo. O governo, ele age através de políticas públicas, essas leis são cumpridas, como é que é esse papel dele? Está sendo eficaz essa participação? A nossa pesquisa não faz um levantamento preciso sobre o que acontece em cada município ou em cada estado, mas a gente sabe que há diferenças entre os estados, não só na presença de leis estaduais mais ou menos severas, como no cumprimento dessas leis. Por exemplo, tudo indica que Minas Gerais tem
uma política um pouco mais eficaz nesse sentido do que, por exemplo, o Rio de Janeiro. A cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, já há muito tempo, desde o ano 2000, 2001, já adotou uma política mais restritiva no que pode e que não pode ser oferecido nas cantinas. Mas também há brechas, há melhoras a serem implementadas, etc. e tal. O que é importante também é o engajamento da sociedade nesse sentido. Uhum. As escolas oferecem grande quantidade de alimentos nutritivos. O consumo de lanches saudáveis chega a 70%. A pesquisa mostra que é possível fazer com que as crianças aprendam a se alimentar de forma saudável quando a escola oferece esses alimentos? Uma coisa que nos chamou bastante atenção foi essa correlação entre a oferta e a demanda. Então, ou seja, existem escolas que oferecem produtos bastante nutritivos, um percentual significativo de produtos de médio e alto valor nutricional, e esses produtos são sim consumidos. Tá? Então não é aquela situação em que, poxa, vamos ter bastante produto natural ou saudável, mas as crianças não vão consumir. Não, há uma resposta quando ela ocorre. Então a gente acredita que a demanda, a oferta, que pode estimular um pouquinho a demanda também. O que é uma luz no fim do túnel. Né? Então não é que é uma situação estrutural que não há como solucionar o problema. Nós temos como solucionar o problema. Agora, acho que vale também salientar aqui, que é super importante, é que a gente vive uma situação em que os incentivos, eles pesam contra a gente. Né? Então, do lado da escola ou da cantina, em média, os produtos de baixo valor nutricional, eles são mais lucrativos para a cantina. Tá? São mais convenientes, são mais fáceis de preparar. O exemplo clássico é um suco de frutas. Tá? Você preparar um suco de laranja natural, você precisa do maquinário, você precisa do funcionário, precisa de tempo, dá trabalho. Se oferecer um suco de latinha, não está trabalhando. Então tem esse custo que, claro, quem é o dono da cantina leva isso em consideração. Acaba empurrando para as crianças os alimentos menos saudáveis. Exato. Então, mas também, isso, vendo do ponto de vista mercadológico, ele também está fazendo o papel dele. Né? Por outro lado, do lado da demanda, também é um problema, que os produtos mais palatáveis, em geral, são produtos com alta concentração de açúcar, sal e gordura. Tá? Então, a gente tem, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda, efeitos negativos que fazem com que a gente vá mais em busca dos produtos de baixo valor nutricional. Então, o nosso desafio é como é que a gente quebra essa realidade. Né? A gente já observou o que está acontecendo hoje no Brasil, é o que já acontece há décadas nos Estados Unidos. E agora, só que como a gente começou aos poucos, com a globalização, aos poucos a gente começou a adotar, vamos dizer, um modelo na indústria de alimentos cada vez mais similar, não só de fabricação, mas de distribuição desses alimentos, cada vez mais similar ao que se observa nos Estados Unidos. O Brasil adotou isso aí, e os níveis de obesidade que se observaram lá, agora a gente está observando aqui. Então, não é novidade, não é de surpreender o que está acontecendo, já está acontecendo já há bastante tempo. E, de certa forma, o que essa pesquisa mostra, ela descreve uma das fontes, né, desse problema aí que vão, claro, repercutir no futuro. A solução seria uma parceria da escola com os pais, uma educação conjunta? Quais seriam as soluções, né? O que seria mais viável de ser feito para que tenha essa educação e reeducação alimentar dessas crianças e jovens? Eu acho que esse primeiro debate, esse debate que já está ocorrendo em diversos segmentos da sociedade, ele é fundamental. Né? Essa parceria que nós fizemos no nosso Center for Behavioral Research, junto com foi com uma empresa privada, que é a Nutribem, que justamente faz essa gestão e esse estímulo de alimentação saudável para as escolas. Então, eles têm cartões de débito nas escolas, cada criança passa ali o seu cartão, e a gente pode observar exatamente o consumo de cada criança. Tá? A gente não sabe o nome das crianças, não sabe quem é quem, mas foi isso que nos permitiu ter esse apanhado dessa parceria que a gente fez. A empresa, agora, o que ela faz? Ela mostra esse diagnóstico e diz assim, olha, quais são as estratégias que a gente pode fazer nessa escola para estimular isso aí. Já tem algumas tentativas, houveram algumas tentativas mais bem-sucedidas. Um aspecto que também é importante é que, às vezes, os produtos nutritivos estão disponíveis na escola, mas eles não estão tão salientes, eles não estão tão à mostra. Tá? Então, às vezes, são pequenas ações em que possam, como é que a gente pode estimular a cantina a oferecer produtos mais saudáveis.
Se ela tem esse incentivo, vamos dizer, financeiro em oferecer o que não é, o que é menos saudável, porque em média é mais lucrativo ou menos ou mais conveniente de oferecer, como é que a gente reverte essa situação, né? Então eu acho que mudar o hábito, o sistema de incentivos das cantinas pode ajudar nisso aí. E pequenas intervenções podem surtir efeito. Nós analisamos um caso de um trabalho que foi feito, super interessante, em que dava prêmios para as crianças que consumiam produtos mais saudáveis. O que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte, olha, se você comprar o produto A, B ou C, não lembro exatamente quais eram os produtos, mas produtos saudáveis, você ganha um ticket e isso vai levar a um sorteio, que você vai concorrer a brinquedos depois. Tá? A gente observou os resultados disso para ver se surtiu efeito. Ele surte um efeito enorme, enquanto tem o sorteio. A hora que acaba o sorteio, volta tudo normal. Volta tudo normal. Que hoje é o grande desafio na área de ciências comportamentais, isso é como é que você converte a mudança de comportamento em um hábito. Né? Então, aí que faz a diferença de você ter um incentivo que ele é temporário versus um incentivo que ele é permanente. O incentivo temporário, você, eu vou dar um desconto, eu vou dar um prêmio. Tudo bem, ele é temporário, uma hora eu vou ter que tirar isso aí. Um incentivo permanente é você ter uma oferta, um novo cardápio. Ele vai estar sempre ali. Isso não deveria também sair da sala de aula também para a cantina? As crianças não deveriam aprender também a se alimentar de forma mais saudável, para quando chegasse o horário do recreio, eles terem a consciência, as informações necessárias? Isso aí é um debate super interessante. Eu acho que cada vez mais as escolas estão ficando cientes, muitas escolas estão fazendo isso já, que a educação não é só uma educação da matemática, do português, da química ou da biologia, mas também existe uma educação alimentar. E que ela é super importante, que isso faz parte já quase que da grade curricular. Uhum. Né? Algumas escolas já fazem isso, já tentam estimular, umas mais do que outras, mas mais uma vez, eu acho que isso tende a acontecer mais quando há mais engajamento dos pais demandando esse tipo de serviço. Mas também não adianta os pais terceirizarem essa educação alimentar só para a escola e chega dentro de casa e não dar o exemplo. Não dar o exemplo. Uhum. O que para nós assim também é muito fácil falar. Eu também sou pai, tenho 2 crianças pequenas. É difícil, porque às vezes a gente tem que mudar o nosso próprio comportamento, porque senão a filha vai dizer, poxa, por que você pode ou não? Então, não é um trabalho fácil, requer mudança no comportamento não só dos filhos, mas dos próprios pais, mas os dados são alarmantes. E a gente vê, como pelos resultados da Organização Mundial de Saúde, sim, que as consequências não são pequenas, as consequências podem ser bastante significativas para a saúde, né? Até 2020 temos a previsão de metade dos jovens e crianças serem obesas, mais da metade deles, né? Então, o que a gente tem de previsão é muito pior do que a gente tem hoje, atualmente, né? Da realidade. O que te chamou mais atenção nessa pesquisa? Olha, nos surpreendeu, primeiro, a prevalência da oferta de consumo não nutricional. Isso aí a gente sabia que ele existia, mas os números foram chocantes nesse sentido. Né? Foi bem elevada a proporção de produtos de baixo valor nutricional consumido. Do lado positivo, também nos chamou a atenção que há escolas em que oferecem um cardápio super nutritivo e esse cardápio é consumido. Então, teve, vamos dizer, um aspecto negativo, mas teve um aspecto positivo bem bacana também. Ou seja, a situação está ruim? Tá ruim. Tem luz no fim do túnel? Tem. Agora, a obesidade infantil atinge 10 vezes mais crianças e adolescentes hoje do que na década de 70. Agora temos mais opções de fast food e também podemos entender o sedentarismo pelas facilidades da tecnologia. Por exemplo, as crianças brincam muito mais em casa do que na rua por conta da violência, por exemplo. Quais os caminhos para ensinar as crianças a comerem, a praticar exercícios, a comerem de forma saudável? Existe a fórmula? Não, né? Acredito que não, mas qual é o caminho, quais as medidas que os pais devem tomar? Eu acho que há um debate grande hoje na literatura do quanto esse incremento da obesidade é devido ao sedentarismo e quanto é a oferta de produtos de baixo valor nutricional. Os percentuais a gente não sabe exato, mas claro que os dois estão contribuindo. Tá? Então estamos fazendo cada vez menos exercício, estamos consumindo cada vez mais calorias. Eu acho do ponto de vista das calorias,
do que a gente consome, é um pouco o que a gente já discutiu aqui. Voltando ao exemplo das cantinas, o que é super importante, que às vezes a gente não se dá conta, e que os pais às vezes não se dão conta, é que a gente não está vendo o que os nossos filhos estão consumindo na cantina. Não é saliente, não. A gente vê o que ele está consumindo quando a gente está almoçando junto. Mas o que a gente não percebe é o quanto parte de tudo que ele consome numa semana, um percentual significativo vem do que ele consome nas cantinas. E porque, por uma outra razão, cada vez mais nossos filhos estão ficando mais tempo na escola. Então, se mencionar, vamos dizer, tudo que a minha filha consome numa semana inteira, ela 30%, 40% disso aí ela está consumindo, não é dentro de casa, ela está consumindo na escola. E eu não estou vendo o que ela está consumindo na escola. Agora, eu, tendo acesso a isso, eu posso, tendo acesso a um cartão, nesse caso aí, e monitorar o que a minha filha consome, eu posso ter acesso a essa informação. Mas isso não é saliente. Esse é um aspecto que é super importante, porque a gente também esquece do segundo elemento, que é os nossos hábitos, diversos dos nossos hábitos. Dentre eles, os nossos hábitos alimentares, são formados na infância e na adolescência. Então, você pega essas duas coisas aliadas. O quanto eu passo consumindo dentro da escola e o quanto tempo da minha vida eu passei isso logo no início, vamos dizer, dos 5 aos 15 anos de idade, para alterar esse comportamento depois, o desafio é enorme. Então, independentemente do esforço físico de sair do sedentarismo, isso ou aquilo, essa barreira tem que ser, esse obstáculo tem que ser transposto. A gente tem que mudar esse hábito ou não deixar que esse hábito ruim se fortaleça. Todos nós, tenho certeza aqui, se a gente começar a conversar, cada um vai dizer, poxa, eu tenho muita dificuldade em deixar de consumir isso, ou deixar de consumir aquilo. Por quê? Porque a gente passou a vida inteira fazendo isso. Então, acho que a maneira menos custosa de reduzir esse problema de obesidade é alterar o hábito alimentar na infância e na adolescência, e essa alteração passa, em grande parte, pelo que a gente consome dentro de casa e nas escolas. Né? E seria a partir de que idade, mais ou menos, que os pais deveriam começar a se preocupar mais com a alimentação das crianças? Tem uma idade específica que os pais têm que ficar mais atentos para que as crianças não criem hábitos ruins de alimentação? Olha, isso varia também de pesquisa para pesquisa, mas muita gente diz desde sempre. Desde a mamadeira? Passou da amamentação, ali já começa uma preocupação. E muitos pais já se preocupam mesmo. O desafio vai quando, que às vezes a gente, até como pais, às vezes por falta de tempo ou da saliência dessa informação, a gente não se dá conta do hábito alimentar que está se formando, que os nossos filhos estão formando fora de casa. Né? Também acontece mesmo quando a gente coloca na lancheira aquele produto saudável, não é incomum a criança chegar em casa com um biscoito que não era dela, porque trocou com um amiguinho na escola, porque essas coisas também acontecem. Então, mas a preocupação alimentar, ela deve estar desde bem cedo na infância e tentar perpetuar isso aí o quanto der. Eu acho também, a ideia não é ser obsessivo, né? Mas de oferecer as opções. Acho que o que acontece é que muitas vezes a gente não oferece essas opções de maneira natural. A gente acaba também transferindo as nossas preferências para os nossos filhos. E isso também surte impacto. Então, monitorar isso, eu acho que pode fazer É um exercício complicado, né? É um exercício complicado e contínuo. Estamos ao vivo com o Bate-Papo FGV. Envie a sua pergunta, faça parte, participe do programa. A gente está conversando hoje sobre os dados alarmantes da obesidade infantil e juvenil e os hábitos nas cantinas das escolas particulares do país. A gente aguarda a sua pergunta. Agora, professores, pesquisas mostram que as taxas de obesidade aumentam em países de baixa e média renda e que as taxas se estabilizaram em países de renda mais alta. Quais seriam os motivos especificamente? Eu acho que parte desses motivos houve um ganho médio, pegamos o exemplo do Brasil, houve um ganho médio de renda nas populações mais baixas, nas classes mais baixas do país, mas isso não foi convertido em consumo mais saudável, foi convertido em consumo menos saudável. Por uma outra razão, que foi a razão que a indústria de alimentos agora oferece produtos
de baixo valor nutricional que são mais baratos do que os produtos de médio ou alto valor nutricional. Então, quando nós éramos crianças, o produto saudável era o mais barato. Hoje nós estamos vivendo quase que a situação inversa. E isso começou a acontecer talvez há 10, 15 anos atrás no Brasil, talvez um pouco mais, e agora se consolidou. Isso já ocorre há muito tempo nos países industrializados. Então a gente já vivencia. A relação do Brasil com os Estados Unidos é bem interessante nesse sentido. Então, nos Estados Unidos, o McDonald's lá já era muito barato há muito tempo. Aqui era sempre mais caro e os produtos, talvez mais saudáveis, eram mais baratos. Aos poucos a coisa agora começou a inverter. Então, ao mesmo tempo, lá a consciência da educação alimentar começou a se fortalecer, já tem se fortalecido já há bastante tempo. O debate já está mais avançado. Por quê? Porque eles já sofreram esse problema. E agora estão tentando corrigir esse problema. Agora é que nós estamos, de uma certa forma, identificando isso ou nos dando conta desse problema. Então, nós estamos vivendo uma estrutura de indústria e de oferta alimentícia similar ao que ocorre lá, mas ainda não nos demos conta, como sociedade, do perigo que isso pode causar para as nossas crianças, para os adolescentes, para a obesidade e para a população de maneira geral. E que perigos são esses que as crianças podem ter nessa idade, na adolescência, na fase da vida como criança, na fase infantil, que elas podem levar para a vida adulta? Quais os problemas? São problemas psicológicos, problemas cardíacos? A nossa pesquisa não envolve exatamente as consequências de saúde, mas os candidatos clássicos são de problemas de saúde físicos a problemas mentais. Então, isso eu acho que o que a pesquisa da Organização Mundial da Saúde mostra com bastante clareza. Uma coisa interessante que a gente observou na pesquisa, e que foi até um fato positivo, foi que a gente também tentou comparar a diferença entre o que ocorria no consumo dos meninos e das meninas com o passar do tempo. E o que a gente observa é que ambos os grupos consomem mal até os 12 anos. A partir daí, as meninas começam a consumir de maneira um pouquinho mais saudável que os meninos. E a gente não sabe a razão precisa, mas uma das hipóteses é que a menina agora passa a ter uma preocupação mais estética do que os meninos e acaba consumindo de maneira um pouco mais saudável. Aliado a isso, é possível também que o que é oferecido hoje nas cantinas de produtos saudáveis sejam produtos que as meninas estejam mais interessadas do que os meninos. Como qualquer produto, existem produtos que são mais percebidos como para meninas, produtos que são percebidos como mais para meninos. Isso, em geral, ocorre. E nós observamos, por exemplo, que o crescimento de produtos saudáveis entre as meninas ocorreu e o produto que mais carregava esse crescimento era a salada de fruta. Então, e que pode ser percebido dentro da escola, a gente não sabe, como um produto que é mais atraente para meninas do que para meninos. Então a pergunta fica também até que ponto seria possível oferecer produtos nutritivos, saudáveis e atrativos socialmente para meninos também. Qual seria o equivalente da salada de fruta para o menino? E por que seria mais atraente a salada de fruta para a menina? São todas especulações, mas a gente pode especular que há alguma associação de que existem determinados produtos que são mais vinculados a um determinado gênero do que o outro. A gente não sabe, são só hipóteses. Tem uma escola que tinha um consumo muito grande de palmitos. Tá? E isso ocorria tanto para meninos quanto para meninas. Então aí que a gente começou a pensar, talvez tenham produtos aqui que eles vejam, não, esse aqui é mais neutro de gênero, enquanto esse aqui pode ser parecido com pode ser produto mais de menino ou mais de menina, etc. E tal. São especulações que a gente tem que estudar, mas o que fica claro é que quando oferecerem os produtos saudáveis, também o desafio é oferecer produtos que tenham apelo para os diversos segmentos. Sejam atrativos. As pesquisas, elas indicam que as meninas têm a menor taxa de obesidade que os meninos. Os meninos têm uma taxa um pouquinho mais elevada
de obesidade, tem um motivo dos meninos engordarem um pouquinho mais? Eles consomem um pouquinho mais de comidas com menor valor nutricional? Eu acho, eu não tenho certeza da resposta, se tem uma resposta acurada para isso, não. Os meninos provavelmente consomem mais calorias, mas também gastam mais calorias. É possível que esse aspecto de pressão social e de preocupação estética seja mais genuíno entre as meninas do que entre os meninos. Uhum. Mas, mais uma vez, estamos no mundo das especulações aí, eu não saberia dar resposta sobre isso. Agora, a briga com a balança na infância e na juventude desencadeia vários problemas na vida adulta. O alimento está associado ao afeto, né? Muitas vezes a mãe vai amamentar a criança, quando a criança começa a chorar, e na verdade a criança não está com fome, não necessariamente, mas aí a mãe amamenta. Existe essa ligação, existem pesquisas nessa linha de que a alimentação está sempre associada ao afeto, então as pessoas estão um pouco mais tristes, mais deprimidas, vão procurar no alimento. Isso também faz com que os jovens, né, principalmente, começam a sofrer bullying na escola, procuram mais comidas e enfim, viram um ciclo vicioso. Sem dúvida. A relação entre as emoções e o consumo de alimentos é fortíssima. Uhum. Sobretudo a ansiedade, né, em alguns casos depressão ou mesmo tristeza temporária, né? E todos nós, às vezes, consumimos alimentos estrategicamente tentando regular uma emoção, né? Tentando administrar uma emoção aqui. Isso acontece, isso é natural. E os alimentos têm essa propriedade. O grande desafio é que os alimentos eles não têm só propriedades nutricionais. Eles têm propriedades que é de prazer, de palato, que é o que é prazeroso, que nos faz bem, psicologicamente. E esse é o grande desafio. Né? Como é que a gente consome o que é nutritivo, ao invés de consumir somente o que é prazeroso. Né? Uhum. Estamos recebendo perguntas, agora as pessoas estão começando a participar do programa. Professor, como o governo pode auxiliar os pais para educarem seus filhos de forma a terem hábitos alimentares mais saudáveis? Olha, eu acho que, como a gente conversou um pouquinho anteriormente, eu acho que no momento em que o governo sinaliza a preocupação com a educação alimentar, como, por exemplo, uma lei de cantinas a nível federal e uma divulgação disso. Basta a hora que... E existem projetos tanto na Câmara quanto no Senado em relação a isso, mas eles estão, pelo que eu sei, ainda parados. No momento em que há um movimento do Poder Legislativo, sancionado pelo Poder Executivo, de que há uma preocupação do governo federal com o que é consumido, por exemplo, nas cantinas, isso já automaticamente, espontaneamente, já gera um debate na imprensa e sinaliza a preocupação do governo para com isso. Um outro debate que está ocorrendo, até nós publicamos uma pesquisa recente sobre isso, é como nós podemos informar mais o consumidor sobre o que ele está consumindo e sobre os riscos do que ele está consumindo. Então, há muito debate de que as informações, o que a gente vê nas embalagens pode não ser tão claro ou instrutivo ou saliente como deveria ser e que nós deveríamos ter... Quando você fala das informações nutricionais, exato. Número de calorias, número de sódio, número de... Exato, exato. Então, nós fizemos agora uma pesquisa recente em que a gente mostrava alimentos ultraprocessados, alimentos de baixíssimo valor nutricional, mas que para um grupo eles apareciam com um texto, tipo mesmo que o texto que a gente vê em cigarros, dizendo dos perigos associados àquilo, o mesmo tipo de mensagem. A gente mostrava que aquilo ali realmente tinha um impacto, em que a pessoa se mostrava menos disposta a consumir aquele produto, uma vez que isso estava sendo informado. E a verdade é um debate até na Anvisa, e há propostas de exatamente quais seriam esses alertas que deveriam estar em embalagens de determinados produtos, e que podem surtir um efeito. Um outro aspecto que já está acontecendo em alguns países é literalmente a proibição
de determinados níveis de açúcar, ou produtos com determinados níveis de açúcar ou sal. Tá? E isso também surte efeito. Então, o governo pode auxiliar, primeiro, sinalizando a preocupação com leis de cantinas, também pode auxiliar sugerindo políticas públicas de restrição de determinadas ofertas. Isso aconteceu no México, se eu não me engano, com açúcar, e está acontecendo agora em diversos outros países. Então, acho que isso seria uma boa sinalização. Mas, mais uma vez, é importante que isso seja convertido em uma preocupação da sociedade. O exemplo do cigarro é um bom exemplo de uma batalha que nós estamos vencendo. Né? A redução do consumo, o consumo de cigarro despencou no Brasil e em diversos países, em parte por uma pressão governamental, mas pressão da sociedade, e vendo que realmente existem produtos que têm um risco. O desafio com alimentos é que o cigarro ele é relativamente fácil de ter uma campanha específica, porque ele não tem nada de nutritivo. O alimento você não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É mais a questão de moderação do que necessariamente de proibição ou de não consumo. Nós todos temos que consumir os alimentos. Tudo é uma questão de ser ponderado. Então, como é que a gente administra essa situação? Mas eu acho que diversas ideias que vieram no intuito de restringir ou de diminuir o consumo de outros produtos, cigarro é um bom exemplo, podem também sim servir de inspiração para o que a gente vai usar ou para o que o governo vai propor na área de alimentos. Falta muito para que a gente tenha essas leis implementadas, para que a gente consiga ver essa realidade um pouco, as pessoas mais atentas com esse problema? Eu acho que falta bastante, não só e não necessariamente por culpa do governo. Eu acho que, nós estamos querendo aqui defender o governo ou ser contra o governo, mas o que eu acho que falta é que nós estamos ainda engatinhando no debate na sociedade. Tá? Comparado ao que já ocorre em outros países, é ainda bem incipiente o que está acontecendo. Eu acho que esse debate que a gente está tendo agora está acontecendo em outros lugares, com outras pesquisas, mas nós ainda estamos no começo dessa caminhada. É preciso que haja realmente uma preocupação dos pais, o que eu estou consumindo, o que meus filhos estão consumindo, quais são essas substâncias que eles estão consumindo, o que é bom e o que pode ter consequências significativas. Mas, mais uma vez, falando dos três atores aí, a escola, pais e governo, eu acho que em conjunto a gente consegue chegar lá. Eu acho que talvez isso aqui seja um bom primeiro passo. Obrigada, professor. Tem gostaria de fazer algum adendo, alguma outra observação dentro desse assunto? A gente já está encerrando o programa. Não, eu acho que de maneira geral, acho que a gente cobriu os principais tópicos. Eu acho que para nós, e aqui na FGV está sendo também uma experiência muito interessante, porque houve uma reação bastante positiva e um interesse bastante grande das pessoas em saber mais sobre isso. Tanto de pais como outros pesquisadores. Então também a gente está fazendo agora mais pesquisas sobre o tema, comportamento alimentar, crianças, adolescentes e adultos, e eu acho que a gente só tem a ganhar em cada vez mais coletar dados, cada vez mais fazer pesquisa, mas ver como é que isso avança com o tempo. Né? Então estamos tendo esse debate agora aqui em 2017, bem, se a gente tivesse debate aqui em 2018, 2019, mudou alguma coisa ou nós estamos só... Começar a caminhar. Eu acho que é por aí. Tá bom, professor, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela sua participação. Mais informações sobre a FGV você pode ter no portal fgv.br. Boa tarde e até semana que vem.